Oi, gente! Hoje eu queria falar com vocês sobre a importância da escrita e por que ter caderninhos. Eu não queria estipular pra vocês, tipo, ter um caderno específico A6, A4 ou um tamanho específico. Um sketchbook com pauta, sem pauta, pontilhado. Mas tem o hábito da escrita. Comecem a ter esse hábito. Sim, eu, desde a minha infância, eu sempre adorei ter caderninhos, sempre gostei muito de itens de papelaria. Inclusive, isso daqui foi um dos meus diários, só que eu rasguei as páginas, tá, gente? Eu rasguei as páginas do meu diário, porque eu achei tão vergonhoso que eu não queria que ninguém lesse jamais. Então eu rasguei. E sabe o que eu usei? Eu usei isso, acho que foi no primeiro ano do ensino médio, segundo ano. Eu usei isso pra fazer as anotações extras, tá? De biologia, olha só. Hipófise ligado ao hipotálamo, seu tamanho igual a uma ervilha. Isso daqui foi em 2017, eu tava no segundo ano do ensino médio. Então isso daqui... Mas eu tenho essa... Eu sempre gostei muito de escrever. Então escrever pra mim sempre foi algo importante. Mas eu queria que vocês parassem pra pensar. Já que hoje a gente vive num meio em que todas as informações a gente recebe aqui, celular, né? A gente recebe WhatsApp, Twitter, Instagram, mas o hábito de escrever cartas, o hábito de você receber uma carta, virou algo tão, sabe? Poucas pessoas escrevem cartinhas, bilhetinhos em datas comemorativas. Vamos voltar a ser essas pessoas que lembram disso, que fazem esses pequenos detalhes. Mas então, falando sobre isso, o hábito da escrita, gente. Olha só. Você já parou pra pensar? Por que a gente escreve? Quando a gente pensa assim, linguagem, o ato de falar, mas também o ato de escrever, bem, pra mim também, a questão dos caderninhos é um refúgio, sabe? Muitas vezes a gente não pode expressar o que a gente realmente queria, como gritar, falar certas coisas, meio que falar não caberia nas palavras audíveis. É na escrita mesmo que a gente consegue se expressar de uma forma tão verdadeira, tão sensível. É elas que captam certas coisas que nem falando a gente conseguiria. Não é à toa que composições musicais, sonetos, poemas, livros, que muitos autores, muitos artistas conseguem expressar suas emoções tão verdadeiras, de formas tão primorosas. Além disso, é no ato da escrita que a gente relembra as nossas memórias, é no ato da escrita que a gente relembra certas coisas, que elas podem ser dolorosas sim, mas também muitas coisas podem ser, assim, incríveis. Eu comecei também a fazer isso. Eu tenho aqui um journaling, um diário, tá? Um diário espiritual, onde eu escrevo minhas orações ao Senhor e também escrevo orações de amigos meus. Falo também de problemas pessoais, espirituais que tenho passado. E também algumas, sabe, curiosidades bíblicas. E é lindo ver que em algumas coisas o Senhor me curou, em algumas coisas eu ainda preciso ser tratada. E é engraçado a gente notar que em muitos aspectos a gente foi forjado, que o Senhor precisava tratar certas coisas em nossas vidas. E eu também tenho um caderno aqui, um caderninho, se chama Caderno das Emoções, que é até que a minha psicóloga fala, vai no seu diário das emoções. E ele é o caderno em que tem dias que eu não quero anotar nada. Ele aqui é o meu caderno, assim, das emoções no geral. Às vezes eu não quero anotar nada nele, tem dias que eu não quero tocar nesse caderno. Porque às vezes é doloroso a gente escrever certas coisas, mas é necessário. E é nele em que realmente eu exprimo tudo que eu tô sentindo. Às vezes, tipo, eu não tenho que estar escrevendo tudo corretamente, gramaticalmente falando. Eu só jogo. E às vezes é exatamente o que a gente tá precisando. A gente só precisa jogar o que a gente tá sentindo. E às vezes não é uma pessoa nos ouvir. Também isso é importante, isso é maravilhoso.
mas tem coisas que a gente carrega dentro do nosso eu, do nosso ser, que não é alguém nos ouvindo, a gente precisa lidar com certas coisas também, que a gente precisa entender o que é aquilo, a gente precisa escrever. É através da escrita, muitas vezes, que a gente percebe aquilo. Isso é muito importante. Além disso, uma coisa legal de você ter caderninhos é você se expressar artisticamente. Que eu tive uma professora, inclusive, se essa professora Suruma, estiver vendo isso, eu deixo um abraço pra você e agradeço demais por você ter criado também esse hábito dentro de mim, porque você despertou isso dentro de mim. Olha só, isso daqui, esse caderninho, eu já não tinha mais aula com a professora Surama, mas eu ainda assim fazia o caderno de inspirações, que era basicamente isso, como o próprio nome já diz. Você podia fazer colagens, desenhos, escrever citações, músicas, escrever pequenos textos. Ó, olha, nasce um artista. E nessa fase da adolescência a gente vai se descobrindo musicalmente, artisticamente, as coisas que a gente gosta. E era muito legal. Assim, eu não desenho. Nessa fase aqui eu tava até descobrindo os meus traços, tá? Do como eu conseguia desenhar. Eu tô voltando, tá? Tentando voltar. Olha, esse ano, tá? Comprei até uma lapiseira diferente, ó. Tentei aqui numa melhor desenho. Minha irmã, inclusive, é artista, tá? Tanto que às vezes você sabe desenhar que nem sua irmã. Eu, não, gente, eu não sei. Minha irmã é expert nisso. Não tenho tantos traços artísticos nesse sentido. Porque é uma prática também. E nesse mundo digital, como quando a gente perde, além disso, tá? Além da prática da escrita, a gente vai se deixando perder também outros hobbies, outros traços em que a gente poderia estar ali criando. E o valor desses registros, gente, ó, caramba, lembrar de uma coisa que a gente fez há não sei quantos anos é muito legal. Sem contar que quando a gente lembra, né, de registros históricos, era tudo anotado à mão, ou tudo datilografado, registros também fotográficos, mas faz parte da nossa história certas coisas, que isso é muito legal. E isso é uma forma de processo criativo e também nos transforma. E eu convido você, tá? Eu convido você a permitir-se a criar esse hábito e ande na sua bolsa, gente. E também, né? Aí eu, não tenho bolsa, não ando nem com pochete. Compre um caderninho, um sketchbookzinho menorzinho. Ande com um caderninho também. Tenho certeza que vão ter coisinhas que você precisa anotar, alguma coisa bem interessante no seu dia. E é algo até que eu, como professora de inglês, um dos módulos que a gente tem na escola que eu dou aula, é o hábito do journaling, que é o registro diário também em inglês. Então, se você também tá aprendendo outra língua, ou você gosta de um idioma específico, você pode, ó, tá aí anotando as coisas do seu dia a dia em outro idioma, que também é interessante. Eu não tô falando só, tipo, hoje eu corri, hoje meu café da manhã. Não, faça análise do dia. Hoje eu estava extremamente cansado. Today I'm stressed, I'm tired and stressful, sabe? Quando a gente para pra pensar, muitas vezes a gente até se esquece do que foi feito no nosso dia. E às vezes quando a gente, nossa, mas foi tão cansativo que eu realmente fiz. Ou o dia foi tão bom. Às vezes, quando a gente analisa, a gente se esquece de fazer esses pequenos registros, tomar notas de algo. E é isso, a gente precisa anotar. A gente precisa tomar pauta sobre certas coisas da nossa vida. E eu não falo no sentido deixar tudo organizado, não, alinhado, não. Mas simplesmente a necessidade da gente entender que escrita, tá? Escrever faz parte de algo tão bom, da gente ter registros, da gente saber o que aconteceu na nossa vida há um ano, ou há um dia, um mês. Mas é legal a gente depois olhar para esses registros e ver que, caramba, eu achava que isso era o fim do mundo naquele tempo, ou nossa, olha como a minha vida agora tá diferente, ou nossa, eu ainda tô passando por isso, ou caramba, eu chorei por isso, ou
nossa, essa pessoa ainda estava na minha vida. É tão engraçado quando a gente analisa essas questões. E só através desses registros e até mesmo lembrar quais eram as nossas emoções ao ver, ao escrever tais coisas. Então, eu vou deixar aqui embaixo também um link, tá? Pra gente criar esse hábito de escrita, tá? Escrita criativa. Não precisa ser um texto gigantesco, ok, gente? Mas criar esse hábito de escrita, tá? Tem um caderninho, adotem um caderninho, tem um caderninho do jeito que vocês mais gostarem. Pontilhado, tá? Sem pauta, com pauta, né? Com pauta, pra quem não sabe, é com linha, tá? Com linha, sem linha. Do jeito que vocês quiserem. Eu, particularmente, eu gosto de cadernos sem linha. Eu aprendi a gostar de caderno sem linha. E é tanto que toda vez que eu vou comprar um caderno, assim, a depender do que seja, eu prefiro sem linha. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês queiram algo assim, outras vezes, sobre essas dicas, tá? Eu queria trazer mais essa reflexão, porque a gente tem deixado muitas vezes esse nosso lado mais criativo e parando também pra pensar que a maioria dos artistas que a gente gosta, tudo começou com um caderninho ou até mesmo anotando em um guardanapo a letra de uma música, um poema. Então, escrever faz parte disso, é quando a gente não consegue mais exprimir através das palavras audíveis. A gente precisa escrever. A gente precisa escrever um texto, a gente precisa escrever algo sobre aquilo que a gente está sentindo, aquilo que nos incomoda, ou aquilo que a gente quer, né? A gente tá feliz e precisa ser dito também. E obrigada mais uma vez. Segue aí meu canal. Se você ainda não conhecia e tá chegando, seja muito bem-vindo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.